Bom dia a todos. Nós vamos começar a sessão do dia 6 de julho de 2020, da segunda turma, da segunda Câmara, da segunda sessão de julgamento do CARF. Estão presentes todos os relatores, os conselheiros Mário Hermes, Martim Gesto, Ricardo Xavier Gato, Caio Zerbeto Rocha, Ludmila Mara, Monteiro de Oliveira, Juliano Fernandes e Leonan Rocha de Medeiros. E esse presidente, Rony Anderson. Então, temos o primeiro item da pauta, da relatoria do Dr. Caio, e esse processo ele saiu com vistas para o Dr. Mário na sessão passada. Após, o relator vai fazer um resumo e colocar a proposta de voto dele, só sendo bem breve, já que já foi relatado minuciosamente na semana passada. Então, eu passo a palavra agora para o Dr. Caio, só para nos relembrar do... Se eu não me engano, né, o doutor? Com a palavra. Bom dia a todos. Caio, não estamos te escutando. Tá mudo, Caio? Muito bom. Não. Não? Nada? Agora sim. Ok? Pode passar. Bom, são dois processos, são iguais, tá? A única diferença são exercícios, um exercício 2003 e exercício 2004, relativos ao ITR, onde foi glosado a área de preservação permanente, e originalmente foi glosado também o VTN, mas o VTN não foi impugnado. Então, a matéria recursal diz respeito tão somente à área de preservação permanente. A alegação de recurso voluntário é de que a área de preservação permanente é uma área de preservação em condomínio, com diversos imóveis. Essa alegação foi aceita pelo julgamento de primeira instância parcialmente. O condicionamento da aceitação foi a apresentação de documentos de todos os imóveis consorciados para que fosse feita uma verificação de registro dessa área de preservação permanente em todos eles. A DRJ aceitou as áreas para as quais foram juntada a documentação e rejeitou, manteve a glosa naquelas que não foram apresentadas. O recurso voluntário traz alegações no mesmo sentido, tá? Não tem nenhuma inovação com relação à matéria de direito alegada e que já foi, inclusive, acatada pela DRJ, e não houve apresentação de documentação nova. Por esse motivo, eu também votei pela manutenção da decisão de primeira instância com negativa de provimento do recurso voluntário. É esse o relatório, senhor presidente. Ótimo, doutor. O processo saiu com vistas para o doutor Mário, né, vistas coletivas, e fica aberto, então, o debate para quem quiser se pronunciar, com a doutora Ludmila, solicitou a palavra. Por favor, doutora. Só uma pequena correção, relator, é uma questão de área de reserva legal e não de área de preservação permanente. Todo o resto estava perfeito, foi exatamente isso que aconteceu, mas no caso era de fato uma área de reserva legal, existia isso, né, na matrícula, o valor declarado estava certinho pelo recorrente, só que a questão não foi feita prova de que, como era uma área de condomínio, ele falava que iria fazer uma doação de parte dessa área de reserva legal, o que ele disse que não ocorreu efetivamente. Então, foi pedido que ele trouxesse aos autos, e essas áreas, né, tinham vários NIRFs, então foi requerido que ele apresentasse uma matrícula atualizada desses NIRFs. E isso não foi feito. O que foi acatado foi o que a DRJ conseguiu, né, através da prova acostada, porque eles chegaram a baixar o processo em diligência, requerendo essa documentação complementar. Então, o que a DRJ acolheu foi o que foi possível aferir, que deveria ser feito um cálculo, né, se foi feita a doação, se está extrapolando o limite global que o recorrente alega existir, está correto. O problema é a questão de prova, de saber se foi feita a doação ou não dessas áreas, se constava
na matrícula dos outros NIFs, nos outros imóveis, e isso não foi feito à prova. Então, acompanhando... Ludmila, saiu o seu som. Não. Cortou agora. 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos. Agora foi? Agora foi. Então, teve, inclusive, até uma questão de uma ausência de motivação do acórdão, que foi arruído pelo recorrente. Peraí só um minutinho, que eu fiz uma coisa errada aqui. Essa questão já foi superada, o voto do relator abarca todas as matérias que foram devolvidas para essa instância. Então, só fazendo esses pequenos comentários após compulsar os autos. Ótimo, obrigado, doutor. Alguém tem algum comentário a mais? Senão a gente vai passar a votação. Então, como vota, doutor Mário? Acompanho o voto do relator, complementado pelas explicações da Ludmila, da conselheira Ludmila. Ok. Martim? Acompanho o relator também. Ricardo? Perdão, acompanho o relator. Ludmila? Eu acompanho também. O Leonan? Eu acompanho o relator, presidente. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Acompanho, então ficou por unanimidade negar provimento. Como a diferença é apenas no calendário, doutor Caio, houve alguma mudança de fática nesses calendários ou é exatamente a mesma situação? Exatamente igual. Eu só vou fazer essa correção. Vou fazer só a correção da indicação das emendas, da matéria, que a Ludmila bem observou. O restante é isso mesmo. Então, foi negar provimento, então, para o item 1 e 2, eu já passo a palavra para o doutor Juliano, item 3 da pauta, interessado Aripar Gendler. Ficou o relator Juliano, ele votou por negar provimento, e teve, a votação chegou a iniciar, e votaram doutor Mário, doutor Martim, doutor Ricardo, doutora Ludmila, todos por negar provimento, o Caio também, e aí o doutor Leonan pediu vista, né, doutor Leonan? Então eu vou pedir para o Juliano só rememorar para a gente rapidamente um resumo aí do processo e já passo a falar para o doutor Leonan. Correto, isso aqui é um processo que trata de omissão de rendimento, foi um resgate de previdência Montepio. O recorrente alegava que seria um valor de indenização e que não teria deduzido as parcelas mensalmente aportadas ao Montepio no seu imposto de renda. Eu disse que não havia razão ao recorrente e julguei por improcedente o recurso voluntário. Esse é o resumo, presidente. Ok, doutor Leonan, tem alguma consideração a fazer depois da vista? Presidente, eu tenho consideração, eu cheguei a fazer até um esboço, eu vou pedir licença, eu preciso ler uma parte desse esboço. Está na pasta, eu sei que é um processo de vista, está na pasta como item 3, eu vou tentar resumir, eu escrevi 7 páginas, vou tentar resumir aqui, talvez 3 seja suficiente a leitura, vou espaçar, mas se quem quiser acompanhar pode abrir o documento. Eu estou propondo uma diligência e vou explicar por quê. Como bem relatado pelo relator, o qual congratulo pelo seu voto, mas respeitosamente tem um contraponto. O resgate foi dos aportes, contribuições e joia ao Montepio Civil da União, é verdade. Esse Montepio Civil da União visava proporcionar de modo vitalício uma pensão por morte aos familiares do servidor que exercesse a faculdade de se inscrever no Montepio. Em razão de problemas no modelo, o parecer da AG1 2012, aprovado pelo advogado-geral da União, reconheceu a não recepção pelo sistema constitucional. E, diante disso, para que não houvesse enriquecimento sem causa da União, foi deferido a restituição, inclusive outro parecer da PGFN, o 45/2013, interpretou e garantiu a inexistência de prescrição e de decadência na restituição e devolução desses valores. O parecer PGFN-CAF 2490 assegurou ainda que o índice de correção monetária deveria seguir o manual de orientação da Justiça Federal, porque haviam recolhimentos muito antigos, então teria que ver os vários índices que tiveram ao longo do tempo. Assegurou que a restituição dos valores ficaria a cargo das fontes pagadoras,
das fontes pagadoras, despesa pública, eventual restituição em parcela única dependeria de dotação orçamentária e outros itens mais. Nesse contexto, o magistrado recorrente, ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, optando pelo regime do Monte Pio Civil da União, desde outubro de 82, quando ainda era juiz federal, conforme consta dos autos, recebeu a sua fonte, recebeu a restituição da devolução a que passou a fazer juiz, sobre a rúbrica de resgate de previdência complementar. Deveras, consta dos autos, a declaração de imposto de renda sobre a renda da fonte, IF, retificadora, transmitida pelo STJ, para a base de dados da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, na qual se observa em linguagem do documento fiscal o recebimento de resgate de previdência complementar. No outro vértice, como já tem exposto no voto inaugural, consta a notificação do orçamento que dá análise que se trata de omissão de rendimentos, a título de resgate de contribuição à previdência privada, sujeitos à tabela progressiva PGBL. E logo observa singela diminuta a necessidade de retificação, diferença de 75 centavos, mas supera pela ocasião, este ponto não tem relevância. O recorrente se insurge contra mencionada natureza, pois sustenta que a rúbrica é caráter indenizatório, relativa à restituição da devolução das contribuições e joia ao Montepio, vez que foi excluído do regime, após o parecer da AGU. Neste ponto, sem muita digressão, convisto com a decisão da DRJ e como preclara o relator. Afinal, se o Montepio Civil da União otorgava pensão aos familiares, então possui natureza previdenciária, e logo não tem natureza indenizatória. E por esse motivo também não aplica a tese que ele pretendia do RRA, como tese subsidiária. Por quanto seguinte, nesse ponto, sem razão recorrente. Aqui é o ponto que importa mais. É preciso relembrar que a Previdência Complementar na Previdência Complementar prevalece a máxima de vedação de dupla tributação da natureza da mesma riqueza. Vale dizer, se no momento do aporte, recolhimento da contribuição, a dedução do valor aportado, recolhido na base de cálculo do imposto da renda, a contrapartida é a tributação integral do montante do recebimento, resgate benefício, a exemplo do PGBL, e vice-versa. Isto é, no cenário, se no momento do aporte e recolhimento de contribuição não há dedução do valor aportado e recolhido na base de cálculo do imposto da renda, a contrapartida é a não tributação sobre a integralidade do montante recebido, resgate benefício, tributando-se apenas os rendimentos, a renda nova, pois a renda velha, aporte, já foi tributado, já integrou a base de cálculo do IAIPF, a exemplo do VGBL. Prosseguindo na análise, constato que o lançamento trata de recebimento do recebimento com PGBL, mas com cuidado técnico, não posso concordar que se cuide automaticamente do PGBL, para ensejar uma automática e consequente tributação integral sobre o valor total recebido. Do outro lado, também não é um automático VGBL. O valor recebido pelo recorrente é, isto sim, a composição de valores decorrentes de aposta do Montepio durante 30 anos, sendo o Montepio Civil da União uma previdência pública especial, complementar, tendo sido regido por normas legais retrógradas, as quais podem convergir em lógica com o VGBL ou com o PGBL, a depender se foi possível ou não descontar os aportes, contribuições e joias da base de cálculo do IRPF. Interessante consignar que a decisão de piso acerca do assunto parte da análise apenas da DAA, Declaração de Ajuste Anual, do ano calendário 2012, que não é relacionado ao lançamento, e assevera que as contribuições ao Montepio naquele ano calendário foram deduzidas da base de cálculo do imposto de renda devido, e conclui que todas as contribuições dos 30 anos ao Montepio foram deduzidas da base de cálculo do imposto. A nobre relatoria deste egrégio conselho segue o mesmo racional e pondera que, conforme verificado na DAA do ano calendário 2012, houve declaração como pagamentos, reduzida a base de cálculo e, consequentemente, teria a mesma sistemática de um PGBL. O certo, e concordo, ocorrendo dedução do aporte, de aporte feito na Previdência, o IR de renda na fonte, não incide sobre a referida parcela que aporta no regime de Previdência, de modo que a tributação dessa riqueza fica diferida para o momento do resgate, retorno da riqueza. Logo, seria correto tributar todo o resgate. Ocorre que, ao que consta dos autos, a devolução, restituição, resgate, como queira nominar, para tão específica controvérsia relativa ao ancestral Montepio, foi composta de aportes e recolhimentos de joia de contribuições que se iniciaram desde outubro de 82, quando então o juiz federal, posteriormente ministro da STJ, aderiu ao regime do Montepio Civil da União, àquela época facultado aos magistrados. Nesse diapasão saliente que houveram períodos em que era vedado deduzir da base de cálculo do imposto de renda os aportes e contribuições para a Previdência Complementar, ou para o Montepio, no caso concreto. De modo que o imposto de renda, o IRPF,
incide sobre a referida parcela aportada no regime de previdência complementar, ATU do regime, estabelecido pela Lei 7713 de 88, que perdurou entre janeiro de 89 e dezembro de 95. Somente a partir de 96, a sistemática de janeiro de 89 a dezembro de 95 foi modificada, quando a Lei 9250 de 95 passou a autorizar a dedução da parcela aportada de previdência complementar, como outrora ocorria. Vale dizer, só a partir de 96, o IAIPF deixou novamente de incidir sobre a referida parcela que se opta por aportar no regime de previdência complementar, de modo que a tributação dessa riqueza, parcela aportada na previdência, fica diferida para o momento do resgate, retorno da riqueza, de forma que se tributa todo o resgate. Então, não é verossímil a afirmativa da decisão vergaçada, no sentido de que as contribuições, aportes no Montepio, contribuições e joia, foram todas elas, durante 30 anos, deduzidas da base de cálculo do imposto de renda devido. De certo, entre janeiro de 89 a dezembro de 95, isso não ocorreu. Ademais, para esse dito período, o STJ possui enunciado circular, indicando que não há tributação de IRPF na parcela do resgate que se refere ao referido período. E aqui nesse lançamento tudo está sendo tributado. Veja-se, é a súmula 556. É indevida a incidência de imposto de renda sobre o valor da complementação da aposentadoria paga pela entidade de previdência privada e em relação ao resgate de contribuições recolhidas para referido do patrocinador no período de 1º de janeiro de 89 a 31 de dezembro de 95, em razão da isenção concedida pelo artigo 6º da 7713. A isenção do resgate, prevista na legislação que regeu o período entre janeiro de 89 e dezembro de 95, decorre da lógica que rege a Previdência Complementar. Ora, se no período era indedutível a parcela aportada na Previdência, então a riqueza já foi tributada e o resgate da dita parcela não é mais tributável. Essa conclusão é bem posta no parecer PGFM-CAT 1575 de 14, aprovado em 22 de setembro de 14, cujo objeto é tratar do, aspas, Montepio Civil da União, da evolução de valores vertidos ao fundo, análise da incidência do imposto sobre a renda relativa às verbas devolvidas, parecer AGU 1/2012, que contém a seguinte síntese conclusiva. Verbos. A. A regra geral é pela tributação do resgate. B. Isto quando o aporte dos recursos à previsão de sua dedução. C. No que se refere à previdência complementar, o entendimento jurisprudencial adotado nas manifestações dessa Procuradoria é no sentido de que não se deve tributar duas vezes a mesma riqueza oferida pelo mesmo sujeito passivo. D. Ocorre que a legislação correlata veio sendo objeto de alteração ao longo do tempo e a dedução do imposto nem sempre era permitida. E, assim, de forma objetiva, deve-se verificar se o aporte era ou não computado na base de cálculo do imposto sobre a renda. Caso positivo, a devolução dos valores correspondentes não sofrerá incidência, nova incidência. Caso negativo, haverá incidência. As ocorrências terão de ser verificadas caso a caso, levando-se em consideração a época do aporte e a legislação de regência. Em adição ao exposto, o recurso repetitivo 1.012.913, tema repetitivo 62 do STJ, fixou a seguinte tese jurídica. É a mesma da súmula 556 que eu li, na qual, na redação da 7713, antes da 9250, 95, é indevida a cobrança do imposto de renda sobre o valor de complementação da aposentadoria e do resgate de contribuições correspondentes a recolhimentos para entidade de previdência privada ocorrida do período de 89 a 95. E aí eu trago a ementa do recurso especial repetitivo de vinculante a esse conselho. Pois bem, após a análise tecida alhures, tenho como certo, pelo que dos autos consta, que o recorrente recolheu, aportou para o Montepio Civil da União joia e contribuições, isto de outubro de 82 em diante, até ser afastado do regime depois do parecer AGU 1/2012, mas noutra ótica, os folhos processuais não esclarecem os detalhes da composição dos aportes restituídos que totalizaram os 255 mil, que é o objeto dessa autuação. A DIF, do resgate de previdência complementar, emitida pelo STJ, não expõe a composição e nem consta a informação em qualquer local dos autos. Nem por isso seria razoável, ao meu sentir, impor ao recorrente o ônus de trazer aos autos provas de que, nos 30 anos de contribuições ao Montepio, houveram aportes que não foram deduzidos da base de cálculo do IRPF. Não consta nos autos intimação fiscal nesse sentido. Não consta nos autos intimação fiscal nesse sentido. Do outro lado, o próprio lançamento não investigou a composição das contribuições que compõem o resgate, que foi autuado. Adicionalmente, o período entre janeiro de 89 a dezembro de 95 é a dedução lógica do regime legal vigente na época, que os aportes ao Montepio foram indedutíveis, decorre da lei, e, portanto, independe de prova. E para tal período seria pouco provável, razoável, colacionar uma declaração de rendimentos tão antiga,
Por exemplo, de 95, é outro período, ao lançamento notificado em março de 2019, passaram-se 24 anos. Veja-se, inclusive, que para o citado período, entre janeiro de 89 e dezembro de 95, que independe de prova por decorrer de indetentibilidade do regime legal posto à época, o recorrente conta com súmula do STJ 556 e recurso repetitivo vinculante do STJ em seu favor, respital. Exatamente por força da premissa legal daquele tempo. E o repetitivo é de observância obrigatória nesse conselho. Nesta medida, em minha lente, com a devida vênia ao bem exposto voto do preclaro relator, divide quanto a uma análise antecipada do método, por entender ser necessário, antes de decidir a lide, a fim de ter até executoriedade, efetivar a diligência para aferir a composição dos 255 mil, que foi o objeto do lançamento, informado em DIF, retificadora transmitida pelo STJ, e só a partir de então deliberar de forma definitiva. Eis a razão da minha proposta de diligência. O dispositivo da diligência seria, ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a unidade de origem adote medidas para que seja oficiada a fonte pagadora superior do Tribunal de Justiça, CNPJ tal, para esclarecer a composição do valor total de 255 mil, arredondados, constante na DIF retificadora no calendário 2014, entregue em 20 de 3 de 2018, que serviu de base para o lançamento, informando se o resgate declarado trata de restituição da evolução de joia e de contribuições recolhidas pelo contribuinte ao Montepio Civil da União, na forma do parecer AG1 2012, informando-se os valores atualizados dos períodos respectivos de cada parcela da composição. Após o recebimento da informação, deverá a unidade de origem consultar o sistema da Secretaria da Receita Federal do Brasil para esclarecer a informação fiscal em relação a cada parcela aportada ao Montepio Civil da União e, conforme a resposta da fonte pagadora STJ, quais foram deduzidas da base de cálculo do IRPF e quais não foram deduzidas compondo a base de cálculo do IRPF. Na sequência, deve ser intimado o contribuinte para se manifestar acerca do resultado da diligência. Posteriormente, o processo vai tornar o caso. É a minha manifestação, presidente. Tá, obrigado. Por claro para todo mundo, né? O entendimento do doutor Leonan é que esse resgate pode ter sido composto, eventualmente, por parcelas que já foram tributadas quando dos aportes. Isso não está comprovado nos autos, então ele acha que tem que ser para não haver dupla tributação. Então ele está propondo uma diligência, até porque, no caso, são valores bastante antigos, o contribuinte não teria como guardar essa documentação. Então ele está propondo que isso aí seja verificado junto aí à fonte pagadora, né? E posso falar para o doutor... Presidente, só complementando, em resumo, eu peço licença, e também tem a questão do período de 89 a 95, né? De 89 a 95, que era indedutível as recolhimentos para a Previdência. Então, esse período aí, independente da longevidade da prova, decorreria até de fato legal. Então, independeria de prova. Tá. Obrigado. Doutor relator, obrigado. Passar para o relator, ele tem alguma consideração? Não, só uma consideração, porque o recorrente não faz essas alegações da forma que o próprio relator fala, o próprio Leonan fala, o colega Leonan. E em relação ao 82, 95 e tal, e não traz prova nenhuma, né? E nem pediu a diligência, só são considerações que eu queria colocar. Ok. Então a gente vai ter, como o Leonan trouxe uma proposta de diligência, essa proposta vai ter que ser votada primeiro, né? Força de regimento, e a gente vai refazer a votação. Agora, pode falar, Mário. Mário pediu a palavra. Como isso não foi alegado no recurso e tampouco na impugnação, né? Eu encaminharia, talvez, aí observando essa questão do período de 89 a 95, eu acho que não seria caso de diligência, não. Seria uma proposta diferente. E aí eu consulto o relator também, seria já fazer o julgamento e procedendo à exclusão do período de... isso já tem um estudo normativo, se não me engano é 1343, eu vou confirmar aqui agora. No pergunta e resposta também já trata disso, excluindo, no cálculo na hora da cobrança, excluir o período, proporcionalmente, o período da contribuição de janeiro de 89 a dezembro de 95. Deixa eu ver aqui o número da IN, que trata desse cálculo, inclusive. Mas eu acho que não seria, da IN 1343, 2013. Então, eu acho que a questão da diligência, eu encaminharia contra a diligência
nesse aspecto. Só Leonan, obrigado. Leonan, tem alguma observação a respeito? Tem uma observação. Eu ia dar provimento, excluir esse período, seria, eu acho que já a proposta de Mário, mas por que eu optei pela diligência? Porque os 255 mil que está na DIF, que foi objeto do lançamento, ele não tem a composição. Se a gente disser que tem que excluir de 89 a 95, até com decorrência lógica, ocasionalmente a gente vai criar uma decisão ilíquida. E aquele manual do conselheiro diz que a decisão não deve ser líquida, não deve se falar, não deve dar uma decisão que ainda precisa apurar fatos posteriormente. O que eu quero dizer é o seguinte: os 255 mil, a gente não sabe quanto representa 89 a 95. A gente ia deixar a DRF, a unidade de origem, com encargo de ter que oficiar o STJ, para que ele dissesse quanto dos 255 mil representa de 89 a 95, para poder executar o julgado. Ou seja, de acordo com o manual do conselheiro, a gente estaria jogando para a DRF, de origem, a necessidade de perseguir a informação de um fato futuro. Então, por isso que eu preferi pela diligência, já para deixar o processo líquido. É claro que se a diligência não for acatada, eu até antecipo, eu vou votar dando provimento parcial para excluir o período de 89 a 95, correndo o risco de haver um embargo da DRF, ou, se não houver um embargo da DRF sobre a liquidez desse período, de quanto representa dos 255, que a DRF mesmo execute lá e a gente ficaria nem sabendo. Mas teria um problemazinho de execução, aí pelo menos uma diligência na execução. E com relação ao recorrente não ter alegado essas teses... Foi, Leonan, foi? E com relação ao recorrente não ter alegado os fundamentos, o recorrente, ele se insurge contra a tributação, ele diz que é uma pergunta indenizatória, ele diz que não pode tributar, subsidiariamente ele diz que pode aplicar a RRA, mas os fatos estão postos, ele se insurge contra a tributação, ele diz que é verba não tributável e vale até aquela máxima em latim, dá-me fatum, dá-me jus. Me dê os fatos que eu te darei o direito. Então, aqui são só fundamentos de direito, inclusive a aplicação de um repetitivo que é obrigatório para a gente. De 89 a 95, e aí já tem conta até com ato normativo, esse ponto eu não sabia, mas o Mário bem trouxe conta com ato normativo interno da Receita, para qual ele já aplica esse entendimento, essa consagração de entendimento. Tá bom. Obrigado, obrigado. Eu não estudou, Mário. Desculpa. Juliano, em relação à proposta do Mário de fazer essa exclusão aí, você acha que... Bom, enfim, é um comando meio legal também, né? Tem que ser aplicado, né? Esse entendimento. Não ter sido suscitado pelo contribuinte, né? Tem um entendimento jurisprudencial que tem que ser aplicado. Você modificaria seu voto? Sem problema, modificaria, não tem problema. Mário, vamos fechar já o debate? Estou complementando aqui, porque a proposta de diligência ela extrapola um pouquinho essa questão do período de 89 a 95, né? Que ele está pedindo que seja apurado quais valores foram ou não deduzidos do IRPF. Isso o próprio tribunal não teria como prestar essa informação, né? Então, pouco é respeito resgatar a declaração de 25 anos atrás. Então, como não foi alegado pelo contribuinte diretamente, eu acho que foge aí do que está sendo colocado já na lite. Só complementando, obrigado. Ok, Leonel, a última manifestação aí para fechar. Rapidinho. Só esse contra... Na diligência, eu tenho dois momentos na diligência, tá? Tem um ofício para o STJ, que ele vai apenas esclarecer a composição dos 255, dizendo quanto é cada rúbrica de cada competência, e essa informação, se houver dedução ou não, eu peço para a unidade de origem, que é uma segunda diligência para a unidade de origem, ela consultar os sistemas informatizados da Receita e ela afirmar o que foi ou não dedutível. 89, 95, com certeza foi tudo indedutível. Então, não estou perguntando isso, apenas para retificar um pouco da fala do Dr. Mário, eu não estou falando isso em relação ao STJ dizer o que foi dedutível ou não. O STJ vai apenas dizer qual é a composição. Vai dizer, dos 255, a composição de 82 até os dias da última contribuição foi essa de aqui. E o valor individualizado de cada competência. É só isso. Obrigado, presidente.
Tá ótimo. Ok, só complementando que a Receita não tem essa informação também, né? Mas... Tá bom, gente. Vamos lá, então. Vou passar, então, agora, tá, votação da diligência. A proposta alternativa seria, o encaminhamento seria, seria o encaminhamento do Juliano, seria dar, você tinha dado negar provimento, então você modificaria para dar parcial provimento. Só de essa parte aqui, eu teria, que o Leonardo preferiu, né? Eu teria dado negado porque o recorrente não alegou isso da aplicação de 89 a 95, falou que é indenização em geral, só que considerando os apontamentos do Leonan, eu consideraria 89 a 95. Você daria parcial para valores na forma da instituição normativa, né, Mário, essas questões. Bom, a gente tem duas propostas aí, a gente vamos votar, passar a votação. Então, Mário, ele abriu, ele acompanha o voto do relator, seria isso, Mário? Perfeito, eu divido da diligência e acompanho o relator. Ok. Martim? Eu estou vendo o voto do Juliano, eu me convenci com as alegações do Leonan e entendo pela conversão do julgamento de diligência conforme proposto pelo conselheiro Leonan. Ok, Ricardo? Eu acompanho o relator com essa nova pequena alteração. Ludmila? Eu acompanho a diligência também, até mesmo porque eu acho que não é necessário, né, que a parte argua a realização da diligência. Se o relator verificar que existem pontos a serem sanados, não vejo o menor problema que o processo seja baixado a fim de que a gente possa julgar com maior certeza. Então, eu acolho a diligência. Ok. Doutor Caio? Está sem áudio, Caio. Desculpe. Eu acolho a diligência também. Eu acho que deve ser esclarecido esses pontos para a gente poder ter a liquidez necessária. Ok. Difícil isso, hein? Para não ficar um julgamento dividido, eu vou acompanhar aí a proposta de diligência, então, tá? Então vai ficar por maioria de votos, o processo vai ser baixado para diligência e para verificação nos termos aí propostos pelo doutor Leonan. E também acho que não tem prejuízo para ninguém aí nessa situação. E ficam vencidos o doutor Mário, o doutor Ricardo e o relator. Então fica designado para fazer o voto da diligência do doutor Leonan. Ok, doutor Leonan? Já está pronto, né? E a gente passa, então, para o... Ok, presidente. Tem 4, que eu acho que é também da relatoria do doutor Juliano, né, doutor? Podemos passar adiante, então. Exatamente. Vamos lá, esse aqui é um processo que não estava na pauta, estava na pauta passada e foi retirado por falta de tempo, tá? De julgamento. Recorrente a Carla. A gente já julgou no passado processos dela, esse processo não tinha vindo para a pauta, porque tinha uma questão em relação ao prazo da prestação do recurso. Bom, o caso é omissão de rendimento, recebidos por pessoa física, ela é advogada, ela declarou uma determinada quantia, só que a fiscalização verificou que existiam outros valores que ela não tinha declarado. Tá? Esse é um resumo dos fatos. Vou direto, a impugnação foi julgada improcedente, e vou direto ao voto, presidente, para não tomar muito tempo também do julgamento. Tá? Vamos lá. Em relação à admissibilidade do recurso voluntário, especificamente em relação ao pressuposto de admissibilidade intrínseco, cabe esclarecer que não há nos autos o comprovante da data que a recorrente tomou ciência do acórdão, sendo que a própria unidade de origem esclareceu, em folhas 83, que não foi possível verificar a data de ciência do resultado do julgamento. Nesse giro, entendemos que a recorrente não pode ser prejudicada pelo desacerto da unidade de origem, devendo ser considerada a data de assinatura da peça recursal como a data de interposição do recurso, dessa maneira, considerando tempestivo, data da assinatura constante no recurso, 25 de março de 2015.
e vou para a análise das preliminares alegadas. Bitributação. Em sede de preliminar, alega recorrente que se fez necessária análise de evitar a bitributação da cobrança de mesmo imposto 2 vezes, sobre o mesmo montante. Desta forma, o reconhecimento de tributação já ocorrida aplica indevidamente a extinção do referido auto de infração, vez que perde sua razão. Todavia, esta é uma alegação que se confunde com a própria questão de mérito, devendo ser analisada a seguir no tópico do mérito. Outro sim, não há razão recorrente sobre a preliminar alegada. Do mérito. De forma geral, a recorrente apresenta suas questões de mérito de forma genérica e sem trazer provas de suas arguições. A análise do mérito se limita a alegações trazidas pela recorrente em seu recurso voluntário e aos poucos documentos juntados nos autos. Valores líquidos dos tributos dos honorários advocatícios da recorrente já tributados na fonte. Alega a recorrente que exerceu a profissão de advogada e, objetivando simplificar suas declarações, cobra seus honorários sobre o valor líquido dos tributos de seus clientes. Desta forma, os valores já teriam sido tributados, não cabendo nova tributação. Sobre essa afirmação, há que se ter em mente que, por mais que a origem do valor seja a mesma, condenação de parte contrária da lide pela advogada, a hora recorrente, que a hora recorrente atuou, cada uma das parcelas dos valores recebidos, respectivamente pelo cliente e por sua advogada, possui naturezas, fatos geradores e contribuintes diferentes, não sendo correta a afirmação de que trata do mesmo rendimento para o cliente e para a advogada recorrente. Nessa linha de raciocínio, deve-se considerar que os valores recebidos pela cliente da recorrente devem ser tributados com rendimentos desses contribuintes e os valores pagos, repassados, descontados a título de honorários advocatícios devem ser tributados como honorários de advocatício, aplicando-se o inciso 1º do artigo 45 do decreto 3.099, o Rio 99. Ora, também não há que no ordenamento jurídico tributário regra que estabeleça que o percentual de honorários advocatícios não deva ser tributado por já ter sido tributado como rendimentos de seus clientes, não havendo que se falar em bitributação. Nesse giro não há razão recorrente não há razão ao alegado pela recorrente. Conclusão sobre o recurso voluntário. Sendo assim, relatado, analisado e por mais que dos autos constam, sem razão recorrente, mantendo-se na íntegra a decisão atacada. Conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento. Esse é o meu voto, presidente. Ok, doutor Juliano, algum esclarecimento? Eu vou passar a votação, então. Doutor Mário? Acompanhe o voto do relator, presidente. Martim? Acompanho o voto do relator também, presidente. Ricardo? Acompanho o relator. Acompanho também. Ludmila? Caio? Acompanho. Leonan? Leonan? Leonan, acho que congelou a imagem dele, tá? Vocês estão vendo o Leonan? Se mexeu ou não? Não, ele caiu, ele tá cinza. Ele caiu? É que às vezes congela, né? E a gente fica na dúvida se... Mas o meu não fica cinza não, só tá congelado mesmo. Avisar. Alguém pode entrar em contato com o Leonan? Ludmila, sua voz tá muito baixa para mim. O Leonan estava com a voz muito entrecortada. Só lembrando, o Mário e a Ludmila estão gravando, né? Eu esqueci de pedir para vocês. Melhorou, Juliano? Ei, Mário, você está gravando? Melhorou? Mário, você está gravando, Mário? Perfeito, gravação está correndo bem. Também está gravando também, né, Juliana? Ludmila? Tô gravando. Tá. Alguém pode entrar em contato com o Leonan aí, por favor? Aproveitando... Mandei mensagem já para o Leonan aqui. Acho que ele está entrando agora. Vou chutar ele aqui, dá. Desculpa, eu quero não estou de volta. A gente estava na votação, era a sua vez de votar, Leonan. Como é que você vota? Acompanho. Tem outra Ludmila aqui, posso chutar ela? São 2 Leonans, não sou eu. São 2 Leonans? Eu já tinha chutado, eu tinha demorado para sair, tá? É que é LM também, né, Ludmila? Ludmila Monteiro. Medeiros. Eu também acompanho, então fica por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso no item 4 da pauta. O Mário tinha uma palavra, queria falar alguma coisa? Sim, só lembrando que eu estou anotando os itens da pauta, então se for algum item que está sendo retomado a votação, só me lembra, por exemplo, 1, 2, 3 foi final. Esse 4 já é o completo. Tá, os 4 foram resolvidos.
Isso, os 3 primeiros. Bom, então ficou negar provimento para o item 4 da pauta e vamos passar para o item 5, negar provimento na unanimidade, né? Vamos passar para o item 5, com a palavra do doutor Juliano, a relatoria dele. Perfeito, vamos lá. João Antero, esse também foi um item que estava na pauta anterior e voltou para esta, tá? Porque a gente não teve tempo para julgar. O recorrente é João Antero Malta Lorga. A gente está também tratando de omissão de rendimento. Vamos lá. Consta no relatório do acórdão, sumariza os pontos relevantes da fiscalização do lançamento, distribuição e do alegado pelo impugnante, pelo hora recorrente, para na impugnação pelo hora o presente processo de crédito tributário constituído por meio de auto de infração relativo ao imposto de renda da pessoa física, exercício de 2003, ano de 2002, no valor de 451 mil. E aí tem aqui a composição. O depósito bancário, ou se trata ali de depósito bancário de origem não comprovada, omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário com origem não comprovada. No que se refere à atuação monetária e às penalidades aplicadas, o enquadramento legal correspondente consta no demonstrativo de multa de juros de mora. Certifica-se do auto de infração, o contribuinte apresentou em 11/1 de 2018 a impugnação, instruindo com documentos de 143 a 248, no qual traz alegações a seguir sintetizadas. Explica que faz parte do quadro de sócios da empresa Zarabes Pontos Super Lanchonetes, em 2002, exercia a função de administrador, aduz que por lapso utilizou uma conta pessoal para movimentar a movimentação financeira da empresa. Salienta que a empresa, naquele ano, teve receita bruta superior aos valores movimentados na conta bancária, esclarece que não atendeu a inúmeras intimações em função da dificuldade em obter extratos juntos às instituições financeiras, visto que está anexada a declaração de imposto de renda de exercício 2003, requer a anulação do auto de inflação. A sexta turma da DRJ, em 24 de março de 2011, julgou por unanimidade de improcedente a impugnação apresentada pelo recorrente sobre as fundamentações a seguir. O órgão julgador conheceu como tempestiva a impugnação, consubstanciada nos demais requisitos da admissibilidade, e no mérito entendeu que o recorrente não conseguiu comprovar a origem de cada depósito, portanto, válida a pressão de omissão de rendimentos. No recurso voluntário, deposto em 4 de maio de 2011, o recorrente alega em síntese a nulidade do auto de infração por não ter autoridade exigido o livro fiscal que poderiam comprovar a alegação do recorrente, no sentido de que os valores que transitaram em sua conta pessoal eram, na verdade, movimento de caixa de sua sociedade empresarial, nulidade do auto de infração por ter a autoridade fiscal autuado o recorrente, alegando que o depósito em suas contas e depósitos refletiam operações de venda de mercadoria, sem que fossem apresentadas notas fiscais e outros documentos comprobatórios do contrato. Não possibilidade de quebra de sigilo bancário sem ordem judicial. É o que importa relatar, passa devido à fundamentação. O recurso tem todos os pressupostos de admissibilidade, quebra de sigilo bancário. Uma das alegações trazidas pelo recorrente, esse recurso, é de que houve a nulidade do auto de infração em relação à quebra de sigilo bancário, e eu estou aqui dizendo que não há razão ao recorrente. Em razão já do julgado do Supremo Tribunal Federal. Não há nos autos outras nulidades alegadas, não há nos autos nenhuma ocorrência de nulidade, pois no normativo de contencioso administrativo tributário federal, as hipóteses de nulidades de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do decreto 70.235, que são documentos lavrados por pessoa incompetente, despacho de decisões proferidas por autoridade incompetente, não estando nos autos presentes nenhuma dessas hipóteses. Desta forma, sem razão recorrente. No mérito, alega o recorrente nulidade do auto de infração em razão da autoridade fiscal não ter exigido livros fiscais que poderiam comprovar a alegação do contribuinte, no sentido de que os valores depositados em sua conta pessoal eram, na verdade, movimentos de caixa de sua sociedade. No entanto, sem razão recorrente, eis que várias vezes o intimado deixou de comprovar por meio de documentos idôneos e hábeis à demonstração de suas alegações. Aí eu trago o artigo 42 da Lei 9.430, expresso no sentido de que cabe ao contribuinte provar
a origem dos recursos. Da leitura do rendimento dispositivo acima transcrito, deve o contribuinte apresentar provas que conduzem com os fatos, não deixar dúvida da causa jurídica dos rendimentos e seus efeitos tributários, o que não foi feito pelo recorrente, que somente apresentou a declaração do imposto de renda da sociedade empresarial e os livros relativos ao ano calendário 2002. E folha 145 a 243, sem fazer qualquer relação com os valores creditados em sua conta pessoal. Isso porque a conciliação de datas e valores são fortes e importantes indícios para que os julgadores possam ter livres convencimento da existência do ato jurídico alegado. Embora não haja no texto legal a determinação de que os valores e as datas devam coincidir, uma das características que se espera das provas apresentadas é de que essas guardem relação ao ato jurídico com os acontecimentos fáticos inerentes desses atos, sendo a coincidência de datas e valores uma robusta prova de que o ato jurídico verossímil, especialmente considerados as alegações recorrentes, no caso em tela, que busca demonstrar que as importâncias depositadas em suas contas se referiam à movimentação financeira da empresa da qual era sócio. Por fim, salienta que a presunção de omissão de rendimento, estabelecida no artigo 42, dispensa o fisco de comprovação de consumo de renda objeto do depósito sem origem comprovada, sendo este entendimento pacífico do CARF, artigo 26, súmula 26 do CARF. Deste modo, entendo que não há razão recorrente, sendo assim relatado e analisado por mais que dos autos constam, não existe razão recorrente com esse recurso para negar-lhe provimento. Esse é o meu voto, presidente. Obrigado. Algum esclarecimento? Votação, então. Mário, como voto? Acompanho o relator, senhor presidente. Acompanho o relator, presidente. Ricardo. Acompanho o relator. Caio. Acompanho o relator. Ludmila, pulei. Leonan. Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Então, ficou negar provimento por unanimidade no item 5 da pauta. Foi item 5, né? João Antero, né? Vamos passar para o item 6. Tá, esse é um item que saiu de pauta também, da minha relatoria, saiu de pauta por pedido de vistas coletivas, tá? Aqui trata, eu vou resumir bastante isso aqui, tá? Trata de uma ação trabalhista onde eu comprovei que pelos cálculos trabalhistas houve a retenção na fonte do imposto, apenas não foi recolhido aos cofres públicos, sendo que ele aproveitou desse R conforme a própria Justiça do Trabalho tinha feito o cálculo. E aí saiu de vistas para que pudessem vocês olhar nos autos e verificar se realmente os cálculos apresentados pela Justiça do Trabalho traria essa robustez à minha conclusão do voto. Ok. Eu me lembro que inclusive, foi vistas, o Mário pediu, né, e foi convertido em vistas coletivas, se eu não me engano. Perfeito. Eu passo a palavra, então, para o doutor Mário, por favor. Mário? Eu analisei aqui o voto. Eu acredito que eu acompanho o relator, presidente. Acompanha? Então, eu também tive a oportunidade de olhar o processo durante as vistas coletivas e eu também me convenci que o fundamento está bem adequado à situação. Então, eu passo agora a Martim como vota. Martim, Acompanho também. Ricardo? Acompanho o relator. Ludmila? Mas você falou que você fez uma análise também desse processo, tem alguma coisa para pontuar em especial? Não. Eu achei bem tranquilo, acho que está bem correto com a minha análise. Caio? Acompanho o relator. Leonan? Acompanho o relator, presidente. Então, como eu já adiantei, eu também acompanho. Então, fica por unanimidade de votos. Ficou... Qual foi o teu... se você... Julgar procedente. Procedente, né? Ok, ficou. Então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso. Ok. Então, vamos para o 7. Também, palavra do doutor Juliano. Esses dois aqui, previamente a sessão, o relator pediu
retirar de pauta para inclusão indevida, porque já houve a desistência do contribuinte. Então, 7, os dois próximos da pauta, item 7 e 8, estão sendo retirados de pauta por inclusão indevida por ter havido já desistência do recurso, ok? Parcelamento, se não me engano. Então, já passa para o item 9, foi parcelamento, né? Juliano, por favor, sem microfone. Perfeito, presidente. Parcelamento e pagamento, os despachos, as minutas dos despachos já estão, eu coloquei na pasta também para constar. Ok. Então, isso aí nem precisava, porque isso é a deliberação, enfim. Vamos para o item 9 da pauta, com a palavra do doutor Juliano. Vamos lá. Vamos lá, isso aqui também foi retirado de pauta por falta de tempo para julgamento. Vamos lá ao voto. Só um minutinho. Vamos lá. Contra o contribuinte acima qualificado, foi lavrado auto de infração que exigia crédito tributário no montante de 99 mil, sendo 37 mil de imposto e 33 de juros de mora e 28 correspondente à multa proporcional. O auto de infração teve como origem o trabalho efetuado pelo Grupo Especial de Infração, Portaria COSIS, na cidade de Foz do Iguaçu. O mencionado trabalho constou a existência de crédito efetuados pela fiscalizada em 3 contas bancárias de terceiros, cujos valores foram incluídos no fluxo financeiro mensal como aplicação relacionadas pelo contribuinte, sendo que os saques relativos a essas transferências de fundos foram efetuadas na conta 46.891 de 6 da agência 0368. Do Banco Bradesco, caracterizando como acréscimo patrimonial não justificado nos meses de agosto a novembro de 1997, com aplicação de multa de percentual de 75%. Em 10/12/2002, foi lavrado auto de infração, acompanhado do termo de verificação, dos quais o contribuinte foi certificado da própria auto de infração. A impugnação foi apresentada em 17/1/2003, alegando em síntese os argumentos que passamos a relatar na ordem na qual entendemos ser a mais adequada. Inicia sustentando em sede de preliminar o cessamento de defesa, devido ao fato de ter recebido somente a cópia do aludido auto de infração do termo de verificação, noção mensal e devolução patrimonial, por não ter recebido cópia de qualquer outros elementos que embasam a ação fiscal, o que impediu de exercitar pleno seu direito de defesa previsto na Constituição. Sustenta que, mesmo tendo tomado ciência do auto de infração, desconhece a validade dos termos neles expressos, afirmando que foi sem entender quais e foram os anexos e as cópias fornecidas, sendo que tal fato impede de exercer sua perfeita contestação e a plenitude de direito contraditório. Argumenta que a fiscalização, ao buscar cópias do extrato bancário diretamente na instituição financeira, houve total ofensa ao seu sigilo bancário. Aduz que documentos foram extraviados, inclusive os extratos bancários, pois continua efetuando diligência no sentido de localizá-los para identificar os valores movimentados e, posteriormente, apresentar aditamento com os devidos esclarecimentos que o afastariam da pressão legal exigida. Reclama da incidência da tributação e da omissão apurada, sustentando que os valores que transitaram em sua conta corrente e depósitos nas contas citadas não foram objetos de rendimentos que pudessem ser tributados, motivo pelo qual discorda da multa. Insiste que os valores arbitrados não são condizentes com uma posição omissão de rendimentos, como se estivesse apurando uma renda obtida pela movimentação informada pelo fisco de Foz do Iguaçu, pois considera que a tributação em seu montante integral tem discriminalidade em não considerar hábil e idôneos os documentos apresentados. Entende o fisco estar se apegando à forma e não à verdade material. Sustenta as interpretações de entidades pelas mais diversas autoridades e legalidades, devendo observar as regras do artigo 112 do CTN. Sobre o ônus da prova, prescreve os artigos 923 e 924 do RIR, aprovado pelo decreto. Discorda do excesso de arbitramento, já que não possui sinais exteriores de riqueza, pois a autoridade autuante, ao impor a multa com base nos depósitos realizados, entendeu que todo montante era objeto de rendimentos não declarados. Sustenta que os valores que transitaram em sua conta corrente de depósito em contas citadas não foram objetos de rendimentos que pudessem ser tributados, motivo pelo qual discorda da multa imposta.
traz a colocação, a transição doutrinária da jurisprudência no intuito de embasar seus argumentos. Por isso requer a presente seja julgada improcedente. O órgão julgador, né, a DRJ, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo recorrente, conforme se verifica com os resumos dos fundamentos a seguir. Não houve nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que não houve circunstâncias que impedisse o recorrente de conhecer os dados e os fatos, que notoriamente impossibilitavam o exercício de sua defesa. O RMF encontra amparo legal não implicando quebra de sigilo, uma vez que resguarda as informações de sigilo. A faculdade do recorrente de apresentar provas documentais em momentos posteriores a impugnação ou lançamento não impede que o processo fiscal seja de pronto julgado. Por força de pressão legal, cabe ao contribuinte o ônus da prova, a multa de ofício é aplicada obrigatoriamente em contraparo legal. No recurso voluntário, interposto por via postal, em 18 de janeiro de 2010, o recorrente reitera os termos da impugnação nos pontos julgados improcedentes e acrescenta os seguintes argumentos. A pretensão do fisco prescreveu uma vez que a impugnação foi julgada somente 6 anos após a sua apresentação. A decisão da DRJ não atacou frontalmente os argumentos expostos da impugnação, restringindo-se a uma análise genérica. O processo foi sobrestado em razão do julgamento do Superior Tribunal Federal sobre a quebra de sigilo e depois foi distribuído para a minha relatoria. Do voto, o recurso atende todos os pressupostos de admissibilidade. A quebra de sigilo eu afasto, porque já o Superior Tribunal Federal já funcionou nesse sentido. Não há quebra de sigilo. Da prescrição, em seu recurso voluntário, alega o recorrente que ocorreu nesses autos a prescrição, considerando que o impugnante que a impugnação foi interposta em 17 de janeiro de 2003 e somente em 29 de novembro de 2009 foi apreciado pela DRJ, após mais de 6 anos. Aqui o recorrente aventa a ocorrência da prescrição intercorrente no processo, e eu afasto conforme a súmula 11 do CARF. Da nulidade do lançamento, também digo que não houve nenhuma nulidade de lançamento, estou afastando aqui a nulidade, faço um grande arrazoado, porque não estão lá previsto nenhuma das hipóteses de nulidade de cerceamento de defesa do contribuinte. Da boa-fé, o recorrente alega que deixou de apresentar a documentação solicitada pela fiscalização, pois as mesas foram extraviadas, inclusive os extratos bancários, por terem sido roubadas em um assalto ocorrido em 1º de maio de 2002, bem como aplicou esforços para encontrar tais documentos. Com base nessa alegação, aduz que evidenciar a sua boa-fé e deve ser considerado no desfecho da lide, aplicando-se o princípio do indúbio pro réu, devendo ser decretada a nulidade do lançamento. Sobre essa alegação, não conseguimos encontrar nos autos o boletim de ocorrência do referido assalto, bem como não há nenhum documento apresentado pelo recorrente em nenhuma fase do procedimento do processo fiscal que tem como objetivo refutar o apurado pela fiscalização. Ademais, o princípio do indúbio pro réu não é aplicado no processo administrativo fiscal. Por fim, como já aludido acima, não estão nos autos presentes nenhuma das hipóteses de nulidade do procedimento do fiscal. Sem razão recorrente quanto a essa alegação. Do mérito, antes de adentrarmos ao cerne da questão desses autos, cabe reforçar que o presente caso trata de possível acréscimo patrimonial descoberto, noção de rendimentos, também vista a variação patrimonial descoberto, onde verificou-se excesso de aplicações sobre origem, não respaldado por entendimentos declarados e comprovados, nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 1997. Conforme demonstrativo mensal de evolução patrimonial de folha 114 a 116. Ademais, consta no Centro de Verificação Fiscal, que foi considerado nesses lançamentos do trabalho referente à apresentação fiscal 882, de 28 de setembro de 2000, decorrente dos esforços realizados pelo Grupo Especial de Fiscalização da cidade de Foz do Iguaçu, que constatou a existência de créditos efetuados pelo recorrente em 3 colunas, em 3 contas bancárias. Aí eu cito as contas. Assim, esses valores foram incluídos no fluxo financeiro mensal, aplicações realizadas pelo contribuinte nos saques relativos a essa transferência de fundos foram efetuadas na conta de titularidade do recorrente na instituição do Bradesco. Inconformismo do recorrente, introdução. Em suma, o recorrente não concorda com o trabalho da fiscalização, pois entende que caberia a fiscalização demonstrar que os valores apurados referem-se a receitas sujeitas a imposto de renda e que a fiscalização adota uma forma
cômoda em sua autuação, que carece de respaldo legal, devendo o fato de valores serem movimentados em conta corrente bancária, não significa se tratar de rendimentos oferidos na forma prevista pela incidência de tributo. Ainda alega que o fisco está se apegando à forma e não à verdade material, conforme. Pois bem, inicialmente cabe ressaltar que foi dado ao recorrente a oportunidade de apresentar todas as provas comprovassem os valores considerados como rendimentos de lançamento fiscal durante todo o curso do processo da fiscalização e até a apresentação do seu impugnação não conseguiu o mesmo com valores imputados como omissão de rendimentos. Vale frisar que entende por uma comprovação de origem a apresentação pelo contribuinte de documentos hábeis e idôneos. Nesse giro, o que se demonstra nos autos é que o recorrente apenas faz suas alegações de forma genérica e sem respaldo de provas, bem como tenta inverter o ônus da prova para a fiscalização. No caso interno, a fiscalização identificou os valores imputados como dispêndios, foram considerados como depósitos em contas correntes de terceiros, especificamente nos meses de agosto, setembro e o referente do mês de novembro, em depósito saldo bancário do próprio recorrente. Assim, não há que se falar em aplicação da súmula 67. Porque o fisco acabou identificando todos os valores. Por todos os motivos expostos, até o momento deve ser mantido o lançamento. A aplicação de multa, o recorrente discorda da aplicação de 75%. Aqui também não merece prosperar a alegação do recorrente, uma vez que a multa tem amparo legislativo na legislação tributária, especificamente no inciso 1º do artigo 44 da 930, e o agente fiscal aplica quando constatar a infração por parte do contribuinte nos moldes do artigo 142. Por todo exposto, voto por negar provimento do recurso voluntário. Esse é o meu voto, presidente. Ok, doutor, é bastante genérico, né, esse recurso. Então, não sei se alguém tem alguma dúvida, senão eu passo a votação. Doutor Mário, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Martim? Acompanho o relator. Ricardo? Acompanho o relator. Ludmila? Ludmila, o teu som está... Oi? Melhorou? Agora foi. Ah, tá, porque eu troquei, eu acho que deve ser talvez o fone, né? Porque eu troquei o padrão do microfone. Tá, sumiu de novo, tá sumindo, Ludmila. Agora ela caiu. Agora ela caiu, Esse microfone de ouvido, eu tô vendo que tá dando alguns problemas. Tá, eu acompanho o relator. Tá. Caio. Acompanho o relator. Leonan. Acompanho, presidente. Também acompanho, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso quanto ao item 9. Vamos passar ao item 10 também, doutor Juliano, com a palavra, pode prosseguir. Me desculpe. Vamos lá, esse aqui o recorrente é Renato Coelho Teixeira, é um retorno da Câmara Superior, onde no primeiro julgamento tinha sido considerada decadência, e a Câmara Superior, ela disse que não houve decadência e pediu para vir julgar o mérito. Resumindo um pouquinho, só para a gente entender o caso. Vamos lá. Eu vou para o voto direto, tá, presidente? Eu acho que no voto vai estar, todas as questões vão estar apresentadas lá. Se for necessário, eu esclareço algum caso. O recurso voluntário atende todos os pressupostos de admissibilidade, intrínsecos relativos ao direito do recorrente e intrínsecos relativos ao exercício desse direito, sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente quanto aos pressupostos intrínsecos, ele obedece todos os pressupostos. Das preliminares da lavratura por autoridade incompetente e sem direito de defesa. E somente esclarece que a preliminar de decadência já restou decidida pela Câmara Superior de Recursos Fiscal, que afastou a decadência ao presente caso, conforme emenda do acordo acima transcrito. Por isso, passarei a análise das preliminares arguidas pelo recorrente quanto à lavratura do auto de infração sem direito de defesa, eis que lavrado fora do domicílio fiscal do contribuinte. Tem razão o recorrente, eis que tendo como domicílio fiscal a cidade
Itacaré, da Delegacia da Receita Federal, compete à Ditibuma, portanto, correta a lavratura do auto de infração pela Delegacia da Receita Federal de Itibuma. Conforme bem ilustrado pela DRJ, não há a regra que impeça a verificação de irregularidade de lavratura de auto de infração na própria repartição competente, com base nos elementos disponíveis e que o sujeito passivo seja intimado na mesma data. Visa-se a autoridade administrativa tem o dever de proceder ao lançamento de crédito tributário, caso constante na ocorrência de fato gerador, sob pena de responsabilidade funcional, conforme estabelecido no artigo 152, parágrafo único do Código Tributário Nacional. E se diga que houve cerceamento ao direito de defesa do recorrente, conforme se constata do relatório da ação fiscal. A situação teve início em 12 de 7 de 2004, quando foi emitido uma de procedimento fiscal e que foi solicitada a apresentação dos extratos bancários das contas correntes do contribuinte. Pois bem, em 10 de 9 de 2004 foi reiterada a intimação em razão de não apresentação dos esclarecimentos da forma completa. Diante da inércia do contribuinte, mais uma vez, em 5 de 11 de 2004, foi concedido o prazo de 20 dias para que o contribuinte esclarecesse a origem de créditos bancários, folhas 21 a 22, no ano de 2005, as informações foram reiteradas. O contribuinte alegou informalmente que a parte dos créditos seriam decorrentes da venda de mercadorias de sua firma comercial Renato Coelho Teixeira, a qual não mantinha conta bancária por ser microempresa e que outra fonte de recursos seriam os seus rendimentos tributáveis declarados. Com base nos extratos bancários apresentados pelo contribuinte da conta bancária do Banco do Brasil, informações prestadas à fiscalização, embora a tabela abaixo, pelo qual entende se tratar de omissão de rendimentos, conforme o artigo 42 da 9.430. Ora, conforme se verifica, o contribuinte teve pleno conhecimento da fiscalização, não se vislumbrando nos autos nenhuma das unidades apontadas pelo recorrente, uma vez que, no normativo do Contencioso Administrativo Tributário Federal, as hipóteses de documentos lavrados por pessoas incompetentes, despachos de decisões por autoridade competente, não estando nos autos presentes nenhuma das hipóteses de nulidades. Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois na fase inquisitória estamos frente ao procedimento de fiscalização e não ao processo fiscal, fase de litígio. Inicia com uma impugnação do contribuinte no lançamento do... Julia, você pode resumir bem o que é só, eu já li até o final, é só genérico. Perfeito. Só genérico, na verdade eu estou afastando todas as preliminares. O núcleo da lei em análise é omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários, consolidados no relatório de ação fiscal, conforme já esclarecido, o recorrente apenas em diversas vezes intimado, justificar o crédito bancário igual a superior a R$1.000 na sua conta, reduz inerte, tendo apenas esclarecido que tratava-se de valores. Tenta inverter o ônus da prova, eu afasto isso, cabe a ele aprovar. Da inexistência de denúncia espontânea, ele também alega denúncia espontânea, eu também falo que não cabe denúncia espontânea, e falo das regras de denúncia espontânea. Quebra de sigilo bancário também não cabe a alegação, e sobre a multa, digo que ela deve ser aplicada, e que não cabe a nós, ao CARF, na competência para se pronunciar sobre o inconstitucionalidade de lei. Por todo exposto, voto por negar provimento do recurso. Nego porque ele não traz nenhuma prova e faz alegações genéricas, sem nenhuma substância probatória. Esse é o voto, presidente. Ok, doutor. Passar, então, colheita de votos, se ninguém se manifestar para algum esclarecimento. Mário, como vota? Eu acompanho o relator, só um detalhezinho. Essa questão da lavratura do auto por servidor incompetente, você tem a súmula 27 do CARF, né? Tá bom. Tá bom, eu cito. Mas eu acompanho o voto do relator. Aí se cita bem observado, Mário, e aí você pode colocar a súmula, sempre que tem súmula, a gente coloca na emenda também, tá, Juliano? Tá bom. Isso, a 26 também não está na emenda, então, se quiser complementar depois. A gente aplica súmula, até para fins de recurso especial, quem pede subida de recurso já, tá? Só a leitura da emenda. Marquinhos? Eu acompanho o relator. Ricardo? Acompanho o relator. Caio? Acompanho o relator. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso no item 10. E item 11 também com a palavra do doutor Juliano, relator, já pode passar. Perfeito. Eu vou tentar resumir bastante o caso vocês precisem de algum detalhe, tá? Isso aqui é Francisco Teixeira Sobrinho,
O recorrente, a gente está tratando de omissão de rendimento de resgate de contribuições de previdência privada. A discussão é a seguinte: ele tem doença grave, só que existe aquela discussão no CAF sobre se o resgate é tratado como as prestações mensais ou não, porque ele teria direito, se fossem as prestações mensais, a isenção prevista na legislação. Ocorre que aqui é um resgate total, e conforme decisões reiteradas do CAF, eles tratam que o resgate não teria o benefício da isenção por ser um resgate. Eu estou indo nessa linha, tá? Eu estou negando o provimento ao recurso, porque se trata de resgate, não de contribuição. E do presidente, quer que eu leia alguma coisa? Acho que essa questão está sendo... o doutor Leonan, né, ele tem o voto dele, se não me engano, até pedir vistas, né? É uma situação bastante próxima, me parece. O Leonan, então, qual a palavra do Leonan? Leonan? A questão do resgate, a gente vai abordar em um processo meu, que você pediu vista, presidente. É o item 23 da pauta, mas até antecipando, é basicamente o mesmo racional. A questão do resgate tem decisões reiteradas e sofisticadas no STJ, dizendo que o resgate de contribuição de previdência complementar, ele para pessoas com moléstia grave, é isento. Se aplica a norma do artigo 6º da 7713. Ademais disto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, na parecer 650, que eu disponibilizei no mês passado na pasta, inclusive, ele reitera e insere na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN a temática de não controverter sobre a isenção do resgate de previdência complementar para fins de portador de moléstia grave. Demais disto, a nota 651, se manifestando sobre o perguntão da Receita Federal 2019, ele reitera que o resgate para portador de moléstia grave é isento. Porém, ele faz uma pequena, no 51 ele faz uma pequena ressalva. Ele diz que o resgate de PGBL é sim isento, seguindo a lógica do STJ, porém o do VGBL, que teria uma natureza securitária, apenas o VGBL com natureza securitária, não seria isento. E diz que o STJ, em todas as suas manifestações, não fez o cotejo com o VGBL. Falou de forma genérica que o resgate de previdência complementar é isento. Mas, na verdade, o parecer diz que, na verdade, o STJ sempre teve a apreciar o PGBL. No caso aqui do processo de Juliano, para mim está claro que é resgate de PGBL. Portanto, está na lógica do STJ, está na lógica do parecer PGFN nota 650 e do parecer PGFN nota 651. Esse parecer nota 651 é de 2019, já sobre a inclusive do Ministério da Economia. Ademais, esse parecer 51 ele traz um ponto interessante. Ele diz que houve uma reforma legislativa em 2019, aonde a Secretaria da Receita Federal passou a ser vinculada às manifestações da PGFN, independente de ato declaratório. Eu estou trazendo isso, eu adicionei no meu voto do mês passado para cá, que eu vou ter que reapresentar, o item 23 da pauta desse mês. Eu adicionei esse ponto do parecer CEI nota 51, dizendo que é vinculante para a Receita Federal. É claro que não seria vinculante para o CAF, nós estamos livres para decidir motivadamente conforme nosso livre racional. Mas, para mim, a lógica está muito clara, que tendo a PGFN inserida a temática em lista de dispensar, de contestar e recorrer, deve ser seguida essa orientação. Eu reconheço que, inclusive, tem decisão da Câmara Superior de dezembro de 2019, dando esse entendimento que o relator está aplicando, mas tem essa controvérsia da PGFN já manifestando em definitivo. Eu observei também, fato muito curioso, que apesar da manifestação da PGFN da nota 651, recentemente, no mês de junho passado, acabamos de passar por ele, houve uma solução de consulta da Secretaria da Receita Federal, na 10ª região,
dando o mesmo entendimento do relator. Ocorre, volta a destacar, não é o entendimento da PGFN, não é o entendimento solidificado no STJ. Então, eu já, encerrando, meu encaminhamento nesse processo, como no outro que eu vou apresentar, o 23, é no sentido de dar provimento para reconhecer, dar provimento ao recurso, reconhecendo a isenção de resgate de PGBL a portador de moléstia grave. Era o que eu tinha a apresentar, presidente. Obrigado. Ótimo. O Juliano, por favor, com a palavra, o relator. Não, é só para frisar, realmente, tem uma decisão da Câmara Superior dos Recursos Fiscais recente, eu cito ela no voto, tá? Só isso. Ok. Todos prontos para votar? Alguém tem algum esclarecimento? Então, vou passar para... eu vou até, já adiantando aqui um pouquinho, até porque ainda está na fase de debates, né? Eu dei uma olhada, né? Vou até aprofundar um pouquinho mais à frente, talvez na parte TR, os argumentos do Dr. Leonan lá, né? Somente sobre a questão da mudança legislativa, eu não tive oportunidade de me debruçar sobre essa mudança que veio com a Lei da Liberdade Econômica, a medida provisória lá de abril, se não me engano, de 2019, e que foi convertida em lei em setembro, acho que setembro do ano passado, que é uma coisa recente. Eu também pesquisei bastante na jurisprudência do CAR. Ela não vem sendo... Está picotando bastante a sua fala. Está picotando bastante? Tá. Melhorou. Agora vou tentar falar mais alto. Tá aí que deve ser um pouco da internet. Porque a qualidade do vídeo... Deixa eu ver como é que tá. Não, tá baixo. Mas, enfim, vou tentar falar mais alto e ver se picota menos. Mas essa legislação nova eu dei uma debruçada e pesquisei bastante, tanto nas pesquisas do CARF, e realmente não vem sendo muito abordada. E até essa abordagem do Dr. Leonan, com essa nota, me trouxe algumas reflexões. Então, assim, nesse sentido, acho que eu vou tender a acompanhar o Dr. Leonan nessa questão de que esses entendimentos da PGFN, acho que a partir dessa inovação legislativa, me parece que são mais a uma, digamos assim, a uma substância jurídica agora nova que traz uma maior vinculação, melhor, não diria que é uma regulação estrita, porque ainda não está regulamentada essa lei, mas eu acho que é suficiente para fins de talvez rever alguns posicionamentos meus e nesses casos em que há uma nota da Procuradoria, já na lista de dispensa, de recorrer, etc., de recorrer, às vezes também até com observações para a Receita Federal deixar de lançar, né, de dispensa de recorrer e contestar, sendo assinada pelo Procurador-Geral Adjunto, ou pelo Procurador-Geral da Defesa Nacional, eu acho que me parece que dentro desse novo aparato normativo, digamos assim, o que não ocorria, né, antigamente, eu sempre me pus muito dentro da postura que a AGU, os pareceres da AGU, eles são vinculantes para nós, quando assinados pelo ministro da Economia, né. Agora, essa lei nova, ela trouxe uma certa mudança de paradigma aí, no sentido de que as manifestações teriam uma vinculação, né, para os outros responsáveis pela administração e cobrança dos créditos tributários, que não necessariamente, isso está inclusive nessa nota 6 que o Leonan colocou, que não necessariamente seria imprescindível a assinatura do ministro para gerar uma vinculação. É uma questão que está em aberto com uma legislação nova, mas eu olhei realmente com bastante simpatia, acho que está bem fundamentada a posição do Leonan nesse sentido. Eu vou, então, nesse sentido, eu também teria uma opinião, assim, divergente do relator, já adiantando um pouquinho, para aplicar o entendimento da Procuradoria, da STJ, a respeito do tema. Tá? Só fazendo essas considerações breves, mas acho que provavelmente ITR, aí eu acho que vou ter que, eu trouxe até já uma minuta, uma declaração de voto, etc., em relação a esses temas, mas prefiro não adiantar, deixa para a ocasião apropriada, digamos.
Mas em relação, então, a esse tema de resgate de PGBL, por conta de moléstia grave, eu estou aderindo, sim, ao entendimento do STJ e que vem sendo considerado pela PGFN, digamos assim, suficiente para não haver a tributação, e para não recorrer nem contestar os recursos acerca do tema. Eu vou passar a palavra a despeito da decisão da Câmara Superior, que eu acho que não chegou a analisar a questão por esse ângulo. Eu teria de ver aqui a decisão da Câmara Superior, mas eles vêm votando assim, eu acredito que esteja já harmonia com os votos anteriores deles. Por favor, Juliano, com a palavra. Eu realmente não me ative a essa nova legislação estada pelo Leonan. Eu acho que faz todo sentido. Leonan, tá, Leonan? Só para deixar claro isso, acho que faz todo sentido, até porque se você for ver o MSF, vai muito para uma questão legislativa formal. Não há uma previsão expressa de que o resgate seria isento, mas a natureza ela acaba sendo a mesma. Acho que essa é a minha colocação. Perfeito. A doutora Ludmila queria falar? E só para complementar também, eu acho que para robustecer esse posicionamento que o Leonan suscitou e o presidente acabou complementando, também existe, né, eu acho que por falta, né, de contorno constitucional, provavelmente vai ser esse o entendimento que vai acabar prevalecendo, porque não tem, né, no horizonte próximo nenhuma possibilidade, por não ter, né, nenhuma matéria de natureza constitucional, essa modificação desse entendimento pelo STF posteriormente, de modo que a gente não deixe de aplicá-lo. Me parece que, até mesmo pela própria nota, né, sei que a da PGFN, acaba que essa sucumbência, né, da Fazenda Nacional em âmbito judicial. Lud, sua voz sumiu agora. Microfonezinho, volta também. Tranca. Não, parou. Oi? Agora escutamos bem. Mas engraçado que agora eu não estou ouvindo vocês. É? Eu não escuto. Você não está escutando nada? Mas só chancelando, né? O que eu estava falando era só sobre a questão desse entendimento não ser revertido no STF, porque não tem uma discussão de natureza constitucional. Então, vai ser esse entendimento que vai acabar prevalecendo. Não vejo nenhum problema de a gente aderi-lo como proposto pelo conselheiro Leonan. Vamos fazer o seguinte, quando você falar, você não ouve, quando você ouvir, você não fala. Ela saiu. Leonan, com a palavra. Leonan, tá... Só fazendo um complemento à exposição de Ludmila, nas referidas notas da PGFN, eles reconhecem que não há matéria constitucional a ser debatida e entendem que o assunto está encerrado. E daí, inclusive na lista, dispensa sem ressalvas. Exceto por VGBL, que seria uma situação à parte, conforme a nota 51, que meio que aditou a 50. Bom, vou passar. Mas aqui a gente está em PGBL. Vamos depois. Vamos ter esse voto, como é que você fica? Não, eu vou mudar meu voto, presidente, considerando que vai ser o futuro e uma economia até para o horário público. Acho que eu vou transformar meu voto nas alegações trazidas aí pelo Leonan. Essa era a única matéria, esse resgate de PGBL? É a única matéria? Sim. Tá. Então, vamos passar a votação, estão aí colocadas, né? Na verdade, o relator encaminhou por dar provimento, tendo em vista essa nota aí da PGFN, essas considerações trazidas pelo Leonan, pelo Ludmila, eu em parte também. E passo então para o doutor Mário, como vota? O voto ficou então por provimento do recurso. Provimento. Eu acho que, Juliano, não. Ainda pode pedir vistas também, tá? Esse processo, primeira vez que vem a pauta, né, Juliano? É a primeira vez que vem a pauta. Foi retirado por falta de tempo da outra só. Ok, eu vou... Não, é novo, desculpa, é novo. Sim.
Eu vou acompanhar com essa mudança de posicionamento e para me aprofundar mais e no futuro, quem sabe, a gente vê melhor. Mas eu vou, por enquanto, estou acompanhando o relator. Ok. Martim? Eu acompanho o relator diante das alterações. Ricardo? Ricardo? Perdão. Eu ainda vou divergir e mantenho minha posição de outros julgamentos. Ok. Caio? Eu acompanho o relator nesse novo posicionamento. Eu acho que essas alterações legislativas vêm mesmo para solidificar. Eu vou acompanhar o relator. E o Leonan já adiantou seu posicionamento, acompanha, né? Eu acompanho, presidente, mas que vou apresentar a declaração de voto em decorrência dos debates, eu tenho isso pronto. Ok. Eu também vou acompanhar. Ludmila, desculpa. Ludmila, acompanha, né? Acompanho o reposicionamento. A gente segue a ordem dos quadradinhos que aparecem na tela aqui. Eu também vou acompanhar, então ficou por maioria de votos, dar provimento do recurso, vencido o conselheiro Ricardo. Vamos ver, a gente tem uma pausa 10h30, só ver como é que está aqui a situação, gente, um segundo. O próximo seria o... 14, que é meu. 14, é simples? É simples, a matéria é simples, para vocês é simples. Pode passar para cá. Eu vou resumir também de forma muito... Só um detalhe, por favor. Pode falar. Foram votados, então, os itens 11, 12 e 13? 11, 12, 13, exatamente. Foi colocado só o 11, né? Então, vamos ratificar o julgamento para os itens 12 e 13. Os 13 são repetitivos, desculpa, bem apontado. 11, 12 e 13 foi dar provimento ao recurso, né? Por força, e o 12 e 13 é que são repetitivos, tá? Ele tem 14 da pauta. Joaquim Ângelo Cesário, que tem um repetitivo também, que é os 15. Exatamente. O Joaquim Ângelo Cesário, a gente está falando de dedução de pensão alimentícia, tá? Os filhos são maiores e ele sustenta que eles tinham dependência com ele. Eu vou direto ao voto, e esse é o cerne da questão, tá? E aí vai ficar mais fácil. O recurso é admissível em todos os aspectos. No mérito, a questão focal, em mídia, a análise se o recorrente traz aos autos provas de que os filhos maiores de 24 anos não tinham condições de provar suas próprias subsistências, estavam cursando estabelecimentos de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, nos moldes que estabelece a legislação vigente. Assim, pode deduzir os valores pagos a título de pensão de filhos maiores de 24 anos no ano de 2013. A gente, em suma, explica que pagou pensão aos filhos maiores de 24 anos desde 2001, em decorrência de sentença judicial proferida nos autos do processo de separação consensual, que tramitou perante a segunda vara da família de sucessão do Fórum Regional de Santana. Em decorrência da sentença judicial, que se estipulou os pagamentos de alimentos aos filhos, foi intimado pelo juiz de direito de segunda vara, na segunda vara, ofício 119, determinando que seu empregador, fonte pagadora, descontasse fração equivalente a 1/3 dos seus rendimentos líquidos. A sentença judicial que determinou o pagamento de pensão alimentícia aos seus filhos não estabeleceu um prazo final para a extinção desses pagamentos. Somente em 2019, ao considerar que seus filhos maiores de 24 anos haviam alcançado a suficiência financeira, afirmou o acordo com os mesmos, homologando judicialmente, efetivando a cessação dos pagamentos de alimentos e convalidando os pagamentos efetuados até aquela data. Apresenta a nova documentação junto com o recurso voluntário. De início, entendemos que os novos documentos apresentados pelo recorrente guardam relação com o quanto decidido e pretende rebater parte das razões da decisão. Por esse motivo, eu estou aceitando os documentos. Pois bem, o recorrente busca demonstrar que seus filhos maiores de 24 anos no lançamento fiscal, dependiam economicamente dele e apresentou com o recurso voluntário os seguintes documentos: ficha de demonstração que a sua filha, Juliana, continuava seus estudos após já ter concluído 2 graduações, e um comprovante de despesa de cartão de crédito internacional do seu filho,
que, junto com a declaração de imposto de renda do seu filho, busca demonstrar que ele não conseguia trabalho no Brasil e, por tal razão, foi estudar e trabalhar na Austrália, mas ainda dependia de seu genitor. Em relação à sua filha, com 32 anos no ano calendário 2013, ressalta-se que a mesma já tinha cursado 2 graduações e mestrado, estando, nesta época, matriculada em um curso de doutorado na Universidade de São Paulo, pública. Nesse giro, destaca-se que o parágrafo 1º do artigo 34 da Lei 9.250 e 95 é claro ao permitir a elegibilidade de pensão alimentícia para filhos maiores de 24, quando antes estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, o que não se opera no caso em tela, uma vez que a provida já tinha cursado 2 graduações e até mesmo mestrado, estando fora de referida regra tributária. Ademais, não há provas nos autos de que a filha de 32 anos, à época, era inapta ao trabalho, sendo imprescindível o seu sustento pelo pai. Em relação ao filho de 30 anos, à época, o recorrente também não logrou êxito em comprovar a inaptidão, incapacidade física ou mental para o trabalho, o que mesmo estava cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, fatos que poderiam gerar possibilidade de dedução de despesa de pensão de base de cálculo do imposto de renda, caso provado. A apresentação de uma fatura de cartão de crédito nacional do filho, que, conforme informado pelo recorrente, não era pelo contrário, a reforça que o mesmo tinha condições de buscar o próprio sustento. Ora, o fato do recorrente ter continuado a pagar a pensão aos seus filhos de 24 anos, obedecendo a decisão judicial que não estabelecia prazo para o final dos pagamentos, ocorreu, pois para as normas de direito de família, o termo final para o pagamento de pensão alimentícia não se cessa automaticamente com o alcance da maioridade, devendo as partes comprovarem o juízo para alcançar o cessamento do pagamento, fato que o recorrente fez posteriormente, conforme demonstra nos autos. Nesse sentido, podemos verificar que foi simulado pelo Superior Tribunal de Justiça, a STJ, e coloca a súmula 358. Destaque-se também que, no caso em análise, o que se busca verificar é o pagamento realizado para o recorrente a título de pensão alimentícia aos filhos maiores de 24 anos, são dedutíveis a base de cálculo de imposto de renda do recorrente, considerando regra tributária vigente à época, sendo que, pelo que se demonstra, nos autos conclui-se que esses valores não são dedutíveis. Bom, aí eu trago o grande arrazoado, mas, em suma, eu nego o provimento ao recurso, porque ele não prova a necessidade de ficar pagando a pensão e ser essa dedutível conforme as regras tributárias. Esse é o meu voto, presidente. Nego o provimento ao recurso. Ok, Juliano. Juliano votou no sentido que a turma vem votado, né, de uma maneira sistemática, nesses casos acima de 24 anos, realmente, apesar de poder só ser cancelado pela proteção judicial, para fins tributários, a turma vem entendendo que não prevalece esse raciocínio, inclusive o doutor citou uma decisão do STJ, próprio Poder Judiciário também vem entendendo nesse sentido. Então, eu acho que, como é um caso já visto, eu vou passar direto à votação, doutor Mário. Ok, obrigado, presidente. Nós tivemos uma discussão dessa na última sessão, né, do mês passado. Era uma situação um pouco diferente, porque já tinha sido um acordo firmado com os filhos já maiores, né? Nesse caso aqui, o acordo foi firmado no passado, com filhos menores, e eu vou acompanhar o relator no sentido da negativa. Só com um detalhezinho, se o senhor me permite, relator. O final da emenda que serão dedutíveis somente quando comprovado a impossibilidade do filho suprir seu próprio sustento pelo trabalho. Eu acho que isso aí ficou um pouco dúbio e pode gerar alguma confusão na interpretação, né? Seria essa impossibilidade material, propriamente, né? Ele agora está dizendo, olha, ninguém conseguiu emprego. Então, eu acho que isso não seria uma comprovação sob um ponto de vista, mas seria, pelo caminhamento do voto, seria quando o filho não tem capacidade física ou mental para o autoprovimento, né? Então, me permite uma pequena ressalva. Eu agradeço e faço essa retificação na emenda para ficar mais claro. Que eu acho que a emenda não está representando bem o entendimento que o delegado está tendo, assim, nesse sentido, né? Fica um pouco dúbia. Acho que essa retificação. Que a gente vota a emenda também, né? Então, fazendo a retificação, o Martim, como vota? Eu acompanho o relator. Ricardo? Acompanho o relator. Ludmila? Acompanho.
Caio, Acompanho. Leonan, Acompanho, presidente. também vou acompanhar. Então, ficou o item 14, negar provimento ao recurso, que vai ser replicado para os itens 15, 16, 17 e 18. E agora a gente faz uma pausa de 5 minutinhos, tá? Pausa na gravação para retorno daqui mais 5 minutos, ok? Vai ser bem breve.